vamos conversar sobre como seu estilo de vida pode aumentar ou diminuir a chance de você vir a desenvolver um câncer. A gente observa as estatísticas crescentes de pacientes cada vez mais jovens apresentando uma doença oncológica. Não tem muito tempo, a gente viu na mídia vários casos de pessoas com câncer coloretal, muitas pessoas famosas e pessoas jovens. Por que isso está acontecendo? O que afinal é esse estilo de vida? O nosso estilo de vida está relacionado com o que a gente come no dia a dia, como a gente se exercita, e isso pode determinar muitas vezes, pode ser mais determinante até mesmo do que a sua própria genética. A gente vê o crescimento das doenças coloretais e elas estão relacionadas ao nosso estilo de alimentação. Dietas pobres em fibras, dietas ricas em carne vermelha, ricas em carboidrato. Então, pacientes que são muito constipados, que não têm seu ritmo intestinal habitual, que não evacuam, não vão ao banheiro todo dia, isso também é um fator de risco para o câncer coloretal. E como é que a gente pode mudar isso no nosso dia a dia, né? A gente pensa também, por exemplo, só o câncer do trato gastrodigestivo que é impactado pelo nosso estilo de vida? Não, a gente tem estudos até mesmo falando sobre câncer de mama, que a princípio a gente pode imaginar que não está relacionado. A gente tem estudos bem robustos falando sobre isso. No ano passado tem até um estudo bem interessante que saiu, tem mais ou menos um ano que foi publicado, numa revista médica importante, um estudo que acompanhou pacientes antes do diagnóstico, durante o diagnóstico e após o diagnóstico do câncer de mama. E foi visto que os pacientes que estavam fora do seu peso ideal, né, que tem obesidade ou sobrepeso, tinham maior chance de desenvolver a doença. Aí, quando a gente fala dessa questão, está relacionado também com o sedentarismo, e tanto os pacientes que já tratavam tinham mais dificuldades durante o tratamento, quanto tinham maior risco de recidiva depois de tratadas. Então, a gente pensar na nossa saúde, pensar o que a gente come, pensar no nosso exercício, deixou de ser uma coisa opcional. Na verdade, funciona quase que como um remédio. Se eu te falar que tem estudos que falam em redução de recorrência de até 37%, é muita coisa. Talvez muitos remédios que a gente pensa, que a gente às vezes vê polivitamínicos na farmácia, não entregue tanto quanto a gente pode mudar. E a questão genética? Quem tem alguma propensão genética são a menor parte dos pacientes. A questão genética a gente não consegue mudar. E a gente tem que pensar em trabalhar o que a gente pode mudar. O que a gente pode mudar no nosso dia a dia para diminuir a possibilidade de ter um câncer? E quando eu falo câncer em geral. Não só o câncer gástrico, coloretal, como o câncer de mama e diversas outras doenças. Afinal, o que é esse estilo de vida? O estilo de vida é tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Começando pelos nossos hábitos alimentares. Por exemplo, todos nós temos que ter uma dieta rica em alimentos in natura, legumes, frutas, folhagens em geral, grãos. E quando eu penso em carne vermelha, tem que ser uma dieta restrita em carne vermelha, no máximo 500 gramas por semana, que é o indicado. Vocês podem até verificar isso no site do INCA, do Ministério da Saúde, essa indicação. Então, se a gente pensa no nosso dia a dia, a gente faz às vezes um uso excessivo sem saber. Quando eu penso numa dieta saudável, eu também tenho que pensar que o uso de álcool também está relacionado com o aumento do risco de várias neoplasias. E quando eu falo álcool, não estou falando do etilista que faz uso todos os dias. Estou falando de nós, qualquer pessoa que às vezes faz o uso eventual ou recreativo, isso também pode aumentar a chance do câncer. Então, quando a gente pensa no estilo de vida, a gente tem que pensar em regrar a nossa dieta. O papel do exercício físico é
fundamental, não só para o nosso metabolismo, para ajudar a nossa estrutura, manter a nossa meta ideal de peso, que é dita pelo nosso peso e altura, né? Não é um padrão estético, é realmente o que é proposto pela nossa constituição física. E isso é importante. A gente observa que os pacientes que têm um aumento desse índice de massa corporal, né, desse IMC, têm maior chance de desenvolver neoplasias e, inclusive, tem maior chance de intercorrência e de ir pior durante o tratamento. Tem alguns estudos que mostram que esse grupo, né, essa população, está mais relacionada com diabetes e a gente se depara com alguns estudos que relacionam o diabetes até mesmo com câncer de mama. Pacientes com diabetes normalmente tendem a ter mais dificuldade ou ir pior durante o tratamento. Então, o que a gente tem que pensar todos os dias? O que a gente pode mudar? O que a gente pode fazer para a gente melhorar, para a gente se cuidar, para diminuir as nossas chances de ter uma doença importante? Uma doença importante pode ser uma doença oncológica, como o câncer, pode ser uma doença cardiovascular. Nisso tem que pensar na nossa alimentação e o exercício físico. O exercício físico a gente sempre soube que é muito bom, mas ele tem ganhado muita importância nos últimos tempos, principalmente para os grupos que eram tidos como mais frágeis ou que não deveriam fazer certo tipo de exercícios. Hoje a gente sabe da importância do exercício físico, tanto para o paciente que está fazendo tratamento oncológico. Esse paciente, quando ele faz exercício físico, ele tem menor perda de musculatura. Isso vai ser importante para ele manter as atividades do dia a dia. A gente sabe que o exercício físico dá aquela sensação de prazer, né? Aquela sensação de bem-estar. E isso ajuda a você enfrentar os efeitos colaterais do tratamento oncológico. O exercício físico, às vezes, ele ajuda até da forma realmente psicológica, de você ter um grupo, de você ter um horário ali para não pensar em nada, para se cuidar, um tempo de autocuidado. E o exercício físico ele é importante tanto para esse grupo de pacientes, como hoje a gente vê a importância para os idosos, para manterem sua autonomia e para a gente mesmo. A gente tem que manter uma boa massa muscular para a gente ter um bom metabolismo, para até ajudar a manter o nosso peso. Então o exercício cada dia tem se tornado mais importante. E você que está assistindo, o que você pode fazer no seu dia a dia? O que você pode fazer por você para mudar a sua chance, né? Diminuir a sua chance de uma doença grave, de uma doença oncológica? Primeira coisa, começa pela sua compra de mercado. Quando você for no mercado, pensar o seguinte: quanto mais natural o alimento, melhor ele é. O que deve sair dos nossos carrinhos ou pelo menos serem evitados e serem consumidos de forma muito esporádica? Os alimentos processados e ultraprocessados, esses alimentos são aqueles que normalmente que vêm em caixinha, que vêm congelado. Muita gente não sabe, mas às vezes o presunto que muita gente consome ali todo dia, a mortadela, também são alimentos processados e ultraprocessados e eles aumentam a predisposição ao câncer. Então, estou proibida de comer para sempre, estou proibido de comer para sempre. Não, mas devem ser alimentos que devem ser consumidos de forma esporádica e com moderação. O consumo de água também é importante. Quando a gente pensa no trato intestinal funcionando de uma forma perfeita, a gente pensa que além de se alimentar muito bem, esse paciente tem que manter um ritmo de evacuação também. Então, constipação é um fator de risco para o câncer de cólon. A gente tem que evitar, mas não é evitar tomando um monte de laxante, não é isso. É evitar através de uma boa dieta, uma dieta saudável, consumir líquidos em abundância, 2 litros de água por dia ou mais, e evitar todos aqueles alimentos que não vão contribuir para a nossa saúde. A gente falou dos processados, ultraprocessados, também se a gente pensa no refrigerante, se a gente pensa até mesmo sorvete no dia a dia, né? E quanto ao exercício físico, como é que eu posso fazer? Eu escuto muita gente falando que não tem tempo ou que tem alguma dificuldade, alguma limitação física. Primeira coisa,
a gente tem que encarar o exercício físico e a nossa dieta como uma obrigação. Então, tempo a gente nunca vai ter. A gente encaixa, a gente corre atrás, a gente dá o nosso jeito. Porque se fosse assim para o trabalho ou para levar o filho na escola, a gente dá o jeito, não dá? A gente tem que fazer, não tem? Então, exercício a gente tem que encarar da mesma forma. A gente tem que encarar como uma obrigação. Não como uma obrigação de forma chata, mas uma coisa que tem que ser feita sempre, pelo menos 3 vezes na semana e de forma intensa. Eu escuto às vezes algumas pessoas falam, mas eu tenho um problema no joelho, mas enfim, eu me sinto assim, tenho alguma limitação física, mas sempre você vai ter um exercício que vai se encaixar à sua realidade. Então você pode gostar de uma natação se você tem um problema no joelho, você pode aprender um novo esporte, né? Você pode fazer um pilates. Há pouco tempo atrás, até no ano passado, fui num congresso que falava sobre câncer de mama e falava até do CrossFit especificamente para pacientes oncológicos em tratamento e quanto isso ajudou os pacientes não terem perda de musculatura, né? Que isso vai impactar na qualidade de vida desses pacientes. Então, o exercício físico sempre vai ter um que se adapte à sua realidade e ao seu gosto. Claro, não existe um exercício que seja o melhor de todos. O melhor é o que você faz, o que você vai começar hoje. Hoje eu não estou me sentindo apto para começar uma coisa mais intensa, ir para uma academia, vou dar uma caminhada. Comece. Começar é o primeiro passo. Mas a gente não pode achar que só isso vai ser suficiente. O melhor exercício é o que você faz e dali você tende a progredir. Você vai procurar atividades um pouco mais intensas, que forcem a musculatura. E quando eu digo atividades intensas, intensas para o indivíduo, porque essa intensidade é diferente de pessoa para pessoa, mas devem ser feitas tarefas intensas que trabalhem a musculatura pelo menos 3 vezes na semana. E se a gente pensar, se a gente conseguir aliar uma boa dieta com exercício físico, a gente tem estudos que falam em redução de até 30% no risco do câncer de mama. 30% é um risco bem expressivo. Isso é maior do que muita medicação, entendeu? E é isso. Hoje a nossa conversa foi para falar sobre estilo de vida, como a gente pode melhorar, como a gente pode se cuidar. E convido vocês a mudarem o hábito. Começar hoje uma compra no mercado diferente, uma corrida, se cuidar. E espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e vamos seguir conversando de como a gente pode evitar e combater o câncer.